Olá, pessoal. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre o alentaço do Grêmio. E aqui não é uma crítica à ação, até porque eu acho ela uma boa ação, mas sim para falar do seu propósito. E aí eu queria discutir um pouquinho contigo se esse propósito está correto. E aqui apenas uma linha de discussão e debate com você. O alentaço, surgido agora há pouco, ele tem o objetivo do quê? Engajar a torcida no propósito do Grêmio, trazer ela mais para perto do clube. Criar uma atmosfera positiva para que o Grêmio tenha no seu ambiente de jogo, na sua casa, um público animado, um público festivo, que possa participar e ajudar a equipe a vencer os jogos. Fora isso, também tem a questão comercial, dos pets colecionáveis, o que aí se discute um pouco, porque hoje a camisa está absolutamente cara. Como é que o torcedor vai ter 19 camisas a R$ 350 por mês? Mas essa é uma outra discussão. O cerne da questão é que o alentaço é uma ação criada para fazer um engajamento com a torcida e aproximá-la ela do time para que a gente possa vencer. E é neste tópico, nesse cerne, que eu quero discutir contigo um pouquinho sobre isso. Em 1976, nós tivemos o verdadeiro alentaço no Grêmio, um grande alentaço, só muda o nome. O que ao longo do tempo é normal, até porque essa palavra na época nem era mencionada, não existia por aqui. Mas por que aquele alentaço de 76 deu tão certo? E aqui é o ponto da discussão. A torcida, na época, acreditou na direção do Grêmio. O Grêmio que não vencia há bastante tempo, desde 1978, trocava a direção no final de 75, onde assumia a gestão do presidente Hélio Dourado. E aquela direção tinha um projeto, tinha um propósito e queria vencer, recolocar o Grêmio no seu lugar como campeão estadual e a partir daí almejar algo maior, porque até então se conseguia muito pouco. O Grêmio ainda não havia conquistado o brasileiro e o co-irmão, infelizmente, no final de dezembro de 75, conquistou o seu primeiro título. Aquele cenário era um cenário de desconfiança, um contexto da época, era um cenário onde o Grêmio, infelizmente, dentro de campo não vencia, os jogadores, volta e meia, tinham salários atrasados, ganhavam menos, estavam desanimados e também desprestigiados por não conquistar títulos em campo. O estádio olímpico estava inconcluso, o Grêmio sem dinheiro em caixa e com pouco torcedor assistindo os jogos. Era um ambiente bastante difícil. Mas o presidente do Grêmio, e aí vamos começar os tópicos dessa discussão. O presidente do Grêmio, Hélio Folkmer Dourado, teve um propósito. No dia que ele assumiu o Grêmio, ele morou no Estádio Olímpico. Ele vivia e vivenciava o Grêmio 24 horas. E só em 81 ele saiu e voltou para casa. E não vejam isso como exagero. Muitos que conheceram o presidente Dourado, que vivenciaram a época, sabem que isso era absolutamente verdade. O presidente do Grêmio vivia o Grêmio 24 horas por dia. Os vice-presidentes na época tinham um propósito específico. Também estavam com vontade, também queriam ver o Grêmio grande. E naquela época havia a questão das pastas. Cada vice-presidente era responsável por uma pasta. Havia o vice-presidente de finanças, o vice-presidente administrativo, o vice-presidente de patrimônio. Embora naquela época houvesse muito mais vice-presidentes do que hoje, cada um tinha a sua responsabilidade. Talvez isso seja um tema para discutir hoje em dia, até porque os clubes são mais profissionais e temos profissionais de área, deixando os vice-presidentes um pouco mais livres para fazer um pouquinho de tudo. Mas estou falando do aspecto da época, os vice-presidentes tinham um propósito,
tinham pastas específicas e respondiam por elas. O presidente do Grêmio queria títulos e completar o Estádio Olímpico. Com bastante humildade, o presidente do Grêmio falou com o torcedor. E isso foi uma grande característica de 76 a 81. O presidente do Grêmio e a torcida tricolor tinham um canal livre, direta. O presidente viajava pelo interior, falava com a torcida, falava com as torcidas organizadas, falava para as rádios, discutia os temas do Grêmio de forma livre, participava de debates em rádios. O presidente do Grêmio falava com o torcedor e havia uma sinergia entre eles. Havia uma sinergia entre eles. E também, em contrapartida, o que o presidente do Grêmio fez? O que a direção tricolor fez em relação a esta confiança do torcedor, a este pedido de ajuda do torcedor? A direção do Grêmio tentou reduzir o preço dos ingressos. Dentro do que era possível, sempre tentava reduzir o preço dos ingressos, porque queria colocar o torcedor para dentro do campo. Dava apoio aos associados do interior, muitas viagens, muitas caravanas pelo interior, em dia que não havia jogo, em dia de viagem em jogos no interior. A direção do Grêmio estava presente. E isso fortaleceu bastante os consulados, porque os consulados nada mais são do que a representação do clube dentro da sua cidade. E isso o Grêmio fez muito bem, muito bem. O Grêmio incentivava menores de 10 anos a entrar no estádio de graça. Para quê? Pelo sentimento de família. É um futuro torcedor, eu preciso acreditar nele, preciso dar carinho para aquela criança, para que ela venha consumir Grêmio. Logo o tempo, não foi em 76, um pouquinho mais adiante, o Grêmio conseguiu isso não só para o Grêmio, mas também a nível nacional, a liberação dos ingressos para crianças abaixo de 10 anos. O Grêmio fazia do Estádio Olímpico a extensão da casa do torcedor. A família estava estendida dentro do Estádio Olímpico, porque todos se sentiam bem. Com a simplicidade que havia na época, havia uma confraternização em torno do Grêmio. O Grêmio era a casa do torcedor. O torcedor se sentia bem em casa. O torcedor não estava indo para um teatro. O torcedor não estava indo para um lugar onde é difícil acesso, onde ninguém contribui, não há nenhum incentivo para o torcedor chegar antes. E vejam bem, naquela época não havia departamento de marketing. Quem fazia o marketing do clube na época chamava-se Coração. O Coração fazia o Grêmio na época, fazia o marketing do Grêmio na época. E a vontade de ser gremista de pessoas que conheciam o Grêmio. Naquela época as pessoas conheciam o Grêmio, sabiam o tamanho do Grêmio, sabiam a vontade dos torcedores e o marketing saía pela veia, como na verdade deve ser. O marketing é veia, não é planilha. E naquela época, não em 76 também, mas aqui falo na gestão como um todo, o Grêmio distribuía kits escolares para as crianças nas escolas. O Grêmio transpirava produtos e tudo que era possível na época para agradar o torcedor. Porque o torcedor é o bem mais importante do meu clube. E aí, o que acontecia? Quem geria essa área dentro do campo, os jogadores faziam o quê? Vejam o contexto. O Grêmio não ganhava bastante tempo, o plantel em tese era questionável, mas eles davam a vida dentro de campo. Naquela época não havia muito espaço para erros nas contratações, porque não tinha muito dinheiro. O clube sentia quando contratava errado porque ia faltar para a próxima. Então havia um controle melhor em cima dos jogadores. Não digo que era o correto, mas era o que se podia fazer na época com os instrumentos que o Grêmio tinha. Não havia espaço para erro. E vejam que aquele plantel ali estava pressionado
por muito tempo sem título e por uma recente conquista do Internacional. E o presidente, volto a repetir aqui, também não tirava os olhos da finalização do Estádio Olímpico, da conclusão do sonho do torcedor gremista, que era fechar a sua casa e dar mais conforto para o torcedor. Tirar as arquibancadas de cimento, botar cadeiras e muitas outras mudanças que foram feitas ao longo do tempo, e não só na gestão do presidente Hélio Dourado. E aí, mostro para vocês em resultados o que era o resultado do grande alentaço de 1976. Vejam bem o atrativo dos jogos e o que eu vou dizer agora. 25 de abril de 76, Grêmio 2, Atlético de Carazinho 0, 25.362 pessoas em campo. Torcedores pagantes, 25 mil torcedores pagantes para Grêmio e Atlético de Carazinho. Grêmio e Inter de São Borja, ainda em maio, 20.830 pessoas no Estádio Olímpico. Grêmio Ipiranga de Erechim, 23.700. Grêmio 4, Grêmio Bagé 2, 21 mil pessoas. Grêmio 2, Caxias 0, 38.956. 39 mil torcedores pagantes para assistir um jogo de Campeonato Gaúcho, Grêmio e Caxias. 3-0 no Cruzeirinho, 20.560 pessoas pagantes. Grêmio 2, Juventude 0, 37.450 pessoas pagantes. Este é o resultado do alentaço, porque Grêmio e torcedor tinham uma verdadeira sinergia. Esta sinergia não se compra, não é feita com ações sem sentimento. E aí te pergunto, hoje em dia, temos alguns desses tópicos presentes no nosso contexto tricolor? Repense, e a gente pode chegar à conclusão do que é realmente um alentaço. Te convido para seguir o canal, para compartilhar o vídeo com os amigos, para nos ajudar a crescer esse conteúdo de gremista para gremista. Um grande abraço e até o próximo vídeo.